Nosso estudo de hoje é a lição 48 do livro Segue-me, que tem como título Fraternidade. Amemo-nos uns aos outros. Está na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 7. Nenhum só monumento do passado revela o espírito de fraternidade nas grandes civilizações que precederam o cristianismo. Os restos do templo de Karnak, em Tebas, referem-se à vaidade transitória. Os resíduos do circo máximo, em Roma, falam de mentirosa dominação. As ruínas da Acrópole, em Atenas, reportam seu elogio da inteligência sem amor. Santuários e castelos, arcos de triunfo e muralhas preciosas, hoje relegados à miséria e ao abandono, atestam a passagem da discórdia, da prepotência, da fantasia. Antes do Cristo, não vemos sinais de instituições humanitárias de qualquer natureza, porque antes dele, o órfão era pasto à escravidão, as mulheres sem título eram objeto de escárnio, os doentes eram atirados ao despenhadeiro da imundície, os fracos e os velhos eram conduzidos à morte sem comiseração. Aparece Jesus, porém, e a paisagem social modifica-se. O povo começa a envergonhar-se de encaminhar os enfermos ao lixo, de decepar a mão dos prisioneiros, de vender mães escravas, de cegar os cativos utilizados nos trabalhos da rotina doméstica, de martirizar anciãos e zombar dos humildes e dos tristes. Um novo mundo começa. Ao influxo do Divino Mestre, o homem passa a enxergar os outros homens. O lar, a maternidade, o berçário, a escola, o hospital, o asilo são recintos sagrados. E um novo gênio de luz ergue-se muito acima daqueles que se faziam respeitar pela espada, pelo sangue, pela sagacidade e pela força para governar as almas na terra. Sem palácios, sem tronos, sem coroa e sem títulos, o gênio da fraternidade penetrou o mundo pelas mãos do Cristo e sublime e humilde continua entre nós em silêncio na divina construção do reino do Senhor. Confesso a vocês ter ficado emocionado aqui com a leitura. Assusta a gente o Emmanuel falar assim: antes do Cristo era assim. Não, não é antes do Cristo. Ou então a gente pode interpretar assim: antes do Cristo chegar no coração de cada um, porque ele chega hoje no meu coração, mas demora a chegar no coração de outras pessoas que estão do nosso lado, convivendo com a gente. Por quê? Nós estamos em pleno século XXI e o racismo ainda é uma realidade. A xenofobia ainda é uma realidade. A violência contra a mulher ainda é uma realidade. E o preconceito social é uma realidade. O Emmanuel faz questão hoje de chamar a atenção daqueles que gostam de turismo, aqueles que têm condição e que... É claro, isso é muito válido, a gente precisa de momentos de lazer, não está tendo nenhuma crítica aqui a isso, não. A gente precisa de momentos em família, viajar, conhecer novas culturas, isso faz bem para a gente também. Mas ele chama a atenção da gente, né? Quais são os grandes monumentos que a gente encontra que vão estar falando de fraternidade. É interessante, né? Mas os monumentos que a gente encontra normalmente, eles vão simbolizar o momento que alguém ganhou a guerra ou que alguém se entregou na guerra. E você não encontra monumento em lugar nenhum falar esse aqui foi o dia que essas duas nações fizeram as pazes. Não vai encontrar. Ele falou aqui no templo de Karnak em Tebas, que está se referindo aqui à vaidade transitória. Do circo máximo, que fala da dominação. Aliás, não são poucos os meus amigos e até familiares que tiveram a oportunidade de ir em Roma e quando entraram no Coliseu não se sentiram bem. Entraram para dizer que entraram porque é um ponto turístico, foi um lugar de muito sangue durante muito tempo, tiram suas fotos, mas quando saem dali falam, não, ali no final das contas não valeu a pena. Valeu muito mais a pena visitar as igrejas e os museus que existem por lá. Enfim. Aí ele vem falar aqui da ruína de Acrópole em Atenas e fala, é o elogio da inteligência sem amor. Hoje nós temos
templos suntuosíssimos que estão se referindo a inteligência sem amor também, até do nosso lado, aqui na nossa cultura mesmo. E ele vem falar pra gente, olha, o Cristo quando veio para cá, ele trouxe simplesmente uma frase amemos uns aos outros. Ele veio sem títulos, ele veio sem ter onde colocar a cabeça, ele não foi rei, não foi governador, não foi um grande general, não foi nada disso. Não governou pela espada, aliás, até sucumbiu, se deixou sucumbir pela cruz, e trouxe esse princípio que muda no coração de cada um, porque ele veio falar assim, antes do Cristo, o órfão era jogado à escravidão. Não tinha filiação, você virava um escravo. As mulheres sem título também é objeto de escárnio. Abusadas, enfim. Os doentes eram atirados ao despenhadeiro da imundície, como aconteceu com os leprosos, por exemplo. E os fracos e velhos eram condenados à morte. Aí ele vem falar para a gente, ó, aparece Jesus, essa paisagem começa a se modificar, porque a gente começa a ter vergonha a partir de agora de ter um ser humano ali, qual foi o crime que ele cometeu? Os pais deles não foram pais casados, não. Foram relações casuais, eles nasceram, os pais não assumiram, não registraram o filho, e o filho, por ter ficado órfão no documento, então ele é relegado. Foi isso? E ali tem pessoas maravilhosas, né? E quando a gente passa por essa situação, né? Eu acho que a única que eu posso dizer aqui, com relação a mim, nessa minha encarnação, é por ser filho de nordestino e ver o preconceito que tem em cima do nordestino mesmo, por ele vir de um lugar muito sofrido, que não tem condição de estudo lá no Ceará, pelo menos na década de 40, de 50, de 60, quando meus pais viveram por lá, minha mãe viveu por lá, a pessoa tinha que sair do sertão e ir para o Ceará, ir para Fortaleza, para a capital, para poder estudar. Como aconteceu com o Bezerra de Menezes também, ele teve que ir para Fortaleza para poder fazer o primeiro grau e depois veio para o Rio de Janeiro para poder fazer medicina. E todo mundo falava, Paraíba, parece que do Nordeste, da Bahia para cima, todo mundo é Paraíba. E sempre com aquela fama do boia fria, do peão de obra, enfim. Então a gente começa a perceber o seguinte, né, que a gente começa a ficar com vergonha de mandar enfermos para esses locais, de decepar a mão de prisioneiro, de vender mão escrava, de cegar os cativos utilizados no trabalho de rotina doméstica. Ele está falando de coisa, gente, que o Emmanuel, ele está escrevendo isso na década de 70, quando tem lugares no mundo que acontece isso até o dia de hoje. Aí que está. Né, dos prisioneiros serem tratados dessa maneira. Mas ele está falando, quando aparece Jesus, um novo mundo começa. Então, a partir de agora, lar, maternidade, berçário, escola, hospital e asilo são recintos sagrados em que a gente começa de maneira tímida ainda, mas começa a dar uma atenção maior. E se vocês puderem um dia começar a visitar berçário, hospital e asilo, vocês vão ver que hoje tem sempre um grupo que dá uma atenção maior. É um grupo tímido, mas tem grupo. Antes não tinha. Antes eram pouquíssimos. Por isso que a Casa do Caminho, né, que foi o primeiro movimento cristão, né, liderado por Pedro e Tiago, eles revolucionaram a história. Foi o primeiro lugar na história da humanidade que fazia esse atendimento a essas pessoas excluídas. E ele termina de dizer para a gente que um novo gênio de luz, ele aparece muito acima desses que pela espada, pelo sangue, pela força, eles apareciam para governar. Na verdade, vem chamando a nossa atenção para o ser humano. Quando a gente começa a pensar que a gente consegue enxergar um pouquinho de nós em cada olhar do ser humano ao redor do planeta. A gente começa a ver pela lei da reencarnação que eu posso desencarnar hoje e nascer no seio daquele povo. E de povo dominador eu posso ser o povo dominado daqui a pouco. Então eu tenho que aprender a respeitar muito todos os seres humanos, aprender a respeitar todos como espíritos imortais, filhos de Deus também, e entender muito essa mensagem de amor do Cristo ainda. Mas o Emmanuel falou, eu vou aqui falar também, falta muito ainda.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.